Boa noite. Quando eu trabalhava em uma usina aqui na minha cidade, tinha que acordar muito cedo para poder chegar a tempo no serviço. Eu caminhava muito até chegar na rodoviária, que era onde eu ia ver algumas pessoas naquele horário da madrugada. Minha cidade é pequena e na época tinha menos casas ainda. Eu não tinha medo de fazer aquele percurso, pois nunca fui do tipo medroso. Mas naquele mês as coisas mudaram um pouco. Houve uma madrugada que eu saí para trabalhar, como sempre fazia, e caminhava tranquilo pelo canto da estrada, olhando para o mato que havia. Hoje em dia não existem mais esses matagais, porque as casas foram construídas e a cidade cresceu muito. Eu caminhava distraído quando senti de olhar para a frente. Quando levantei a cabeça, vi uma coisa que me fez gelar dos pés à cabeça. A iluminação que tinha era muito precária, pois os postes ficavam mais apagados que acesos. A maior parte do caminho estava no escuro, e as poucas luzes que tinham, a maioria estava com defeito ou quebradas. Foi quando vi aquele vulto e parei na hora, e fiquei imaginando o que poderia ser. Parecia um cachorro enorme no meio do caminho. Fiquei ali no meu canto, olhando para aquela coisa, tentando entender o que estava acontecendo. O bicho parecia ter saído de um beco que tinha mais à frente e estava no meio da estrada. Era um animal parecido com um cachorro preto, mas era muito grande. Aquele animal não me viu porque estava a uma certa distância e caminhava pelo canto da estrada escura. Eu só o vi por causa da iluminação de uma das casas que estava com a lâmpada acesa. Fiquei com muito medo. Nessa hora, o animal que estava na minha frente parecia um cachorro, mas tinha quase o tamanho de um burro adulto. A vontade que me deu foi de sair correndo dali. Só que minhas pernas não respondiam de jeito nenhum. De repente, quando me distraí por um segundo, aquela criatura já tinha sumido sem deixar qualquer rastro. Foi muito rápido. Fiquei com ainda mais medo, pois não sabia para onde aquilo tinha ido. Eu pensei que aquele bicho tinha me visto e ia me emboscar a qualquer hora ali naquela estrada. Porém, onde eu estava, permaneci. Até que me convenci que não tinha mais perigo. Depois de algum tempo, resolvi sair dali e ir para o meu serviço. Passei o dia todo pensando sobre o que poderia ser aquilo que vi naquela madrugada. Quando cheguei em casa, fui conversar com minha esposa e ela ficou com muito medo do caminho que eu fazia nas madrugadas. Mas eu tinha que ir para o serviço, pois aquele era o único emprego que havia na época. Na madrugada seguinte, fui trabalhar com mais medo ainda de encontrar aquela coisa no caminho. Quando cheguei no mesmo local da noite anterior, tomei outro susto. Bem no canto do beco estava um vulto agachado que eu não identifiquei na hora o que era. Fiquei pálido. Onde eu estava olhando o que poderia ser e não ousei me mover. Nenhum músculo. Depois de um tempo olhando para aquilo, eu vi uma pequena luz acender como se fosse fogo e apagar rapidamente. Amigos, foi outro susto que eu levei. Parecia fogo e fumaça que saía da boca daquela visão. Mas o vulto se levantou e falou comigo, me cumprimentando com uma voz meio rouca. Na verdade, dessa vez se tratava de um morador do beco que eu via agachado na estrada. Era um senhor fumando um cigarro naquela hora da madrugada. Bem no caminho que eu passava. Eu o cumprimentei de volta e segui meu caminho sem olhar muito para ele. Aquele caminho estava me assustando tanto que eu já pensava em pegar outro, mesmo que andasse mais e demorasse para chegar no serviço. Naquela semana, eu falei com algumas pessoas que me disseram que o que eu vi, na verdade, era um lobisomem. Quando ouvi aquilo, perguntei o que era, pois nunca tinha ouvido falar sobre o assunto. Acabei descobrindo que naquele beco vivia um senhor que todos diziam que ele se virava em um bicho que parecia um cachorro. Diziam que ele comia carne crua e que evitava sair durante o dia. A coisa era tão macabra que eu quase pedi demissão do serviço só para não precisar mais sair de casa de madrugada. Esse tal senhor costumava passar dias no mato e disseram que já o viram comendo uma galinha inteira crua. Quem falou isso deu detalhes de onde viu e que tinha certeza que ele era o tal lobisomem. Era um encanto que ele fazia para se transformar naquilo e tinha uma espécie de reza que lhe dava aquela capacidade. Eu ouvi muita coisa que não sabia e conhecia um pouco sobre o que acontecia durante a noite. Aquele senhor que eu vi agachado era justamente o tal velho que diziam ser o lobisomem. Eu o encontrei nas suas duas formas na mesma semana,
e fiquei quase doido imaginando como faria para não encontrá-lo mais. Havia um caminho que era mais distante e me faria andar o triplo, e eu precisaria acordar ainda mais cedo para poder pegá-lo. Eu calculei como faria, e na semana seguinte não passei por aquele caminho amaldiçoado. O problema era que eu estava exausto por caminhar demais e acordar muito cedo. E, para ser sincero, nem adiantou muito, pois acabei topando com aquela besta de novo. No mês seguinte, um novo caminho que eu fazia me levava a passar ao lado do lixão da cidade. Era muito ruim sentir aquele cheiro de coisa podre por vários metros até chegar na curva que dava para o caminho da rodovia. Era uma dureza aquela nova rota. Eu não aguentava mais aquilo e cheguei a pensar em voltar para o meu antigo caminho. Até que algo aconteceu que me fez desistir. Numa dessas madrugadas eu estava chegando no dito lixão e já não estava mais sentindo aquele cheiro de podre de costume. Eu caminhava tranquilo olhando aquele monte de lixo quando tomei um susto enorme na minha frente. Escutei um barulho estranho e quando olhei era o tal cão enorme na minha frente. O animal parecia carregar uma carcaça de um bicho qualquer. Já em avançado estado de decomposição. Minhas pernas de novo faltaram forças e eu quase morri de um ataque cardíaco vendo aquilo. O bicho arrastava aquela carcaça enorme como se fosse uma coisa muito leve e rapidamente levou para o outro lado. Eu mal tive tempo de reagir e pensar em correr, pois o bicho sumiu da minha frente como aquela podridão. Mesmo assim, quando eu me recuperei, corri para casa e esperei o dia amanhecer. Minha mulher viu meu estado e acreditou no que eu falei. Meus colegas de serviço disseram que eu estava ficando louco, mas eu pedi para meu supervisor trocar meu horário. Eu não sabia mais o que fazer e nem conseguia mais sair de casa sem que o sol estivesse brilhando no céu. Depois de insistir muito, meu chefe trocou meu horário e eu não vi mais aquele bicho no meu caminho. Fiquei sabendo anos depois que aquele senhor havia falecido e não ouvi mais nenhum relato de avistamento daquela criatura. Eu tenho certeza que da primeira vez que encontrei aquilo, ele me viu, mas não quis me atacar. Eu penso isso, pois no outro dia o Senhor me esperou no caminho para saber quem eu era. Dou graças a Deus por ele não ter feito nada comigo, pois pelo tamanho daquele bicho, eu não teria nenhuma chance. Eu ainda não entendo muito sobre esses assuntos, mas sei que tive muita sorte de ter cruzado tantas vezes com aquele animal e ainda sobreviver para contar minha história. Boa noite.